paz, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Eu sou Renan Ribeiro, para quem não me conhece ainda. Eu sou Camila Ribeiro, para quem não me conhece ainda. Camila Ribeiro, olha. Camila Andrade. E aí, gente, a galera tá entrando aí já. Érica. Estamos começando aqui mais uma live do Soma. Tem sido muito abençoado. A galera tem falado que o único problema dessa live é que ela termina. Então, nós vamos ter isso como um elogio, né? Com certeza. Hoje nós estamos com o nosso querido amigo Davidson Baraúna. Vai estar tratando aí um assunto muito sério. Um assunto que é bem importante assim, para todo cristão. Que é a oração. Isso aí. Depois dessa live ninguém vai ter desculpa de dizer que não sabe orar, viu? Porque as perguntas aqui, elas são bem claras, bem diretas. Vai ser bênção para todo mundo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Esperar mais um pouquinho aí. Eu, pastor Dinei. Boa noite. Rodrigo. A Lili Galera tá aí, a aqui, Lili tá Érica, chegando. Pedro. Ó, o Davidson já também tá online. Ó, o Davidson já tá aqui, aí, ó. Davidson. Meu querido amigo. Saudade de você, cara. Vamos esperar a galerinha chegar um pouquinho. Esperar a galerinha ir entrando. A gente sempre espera, né? Uns 5 minutinhos. Aí a gente chama o entrevistado, às vezes menos. E aí, enquanto isso a galera vai entrando, depois a gente chama o Davidson. Quem puder pegar o Davidson. link, compartilhar nos grupos, por favor, lá no grupo da igreja. Compartilhar para os seus amigos. Sim. Já tá ficando bem na veia, né? A live do Soma aí, todo sábado às 8 horas. Porém, nunca é demais, né? Se puder espalhando aí nos grupos. Às vezes a galera tá de bobeira em casa. Isso aí. Tá vendo no Netflix, dá uma paradinha aí rapidinho. Uma horinha só. Uma horinha aqui. A gente conversar aqui um pouquinho. Prestigiar a galera aqui da igreja, prestigiar o Davidson. Palavra abençoada. Então, vamos lá. Será que a gente pode chamar o Davidson? Vamos chamar. Vamos chamar o Davidson. Peraí que eu cliquei errado. Davidson. Pastor Davidson. Pouco está aceitando aí, conectando. Olá! Olha o cara aí, ó. Pastor Davidson, Tudo bem? bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom revê-los. Bom, prazer é todo nosso. Primeiramente, gostaríamos de estar agradecendo aí pela sua presença aí. Sei que você tem a agenda bastante, né, cheia, assim, por causa dos jovens aí que você lidera e tudo mais. Mas muito obrigado aí por estar nos prestigiando aqui nessa noite de sábado. Acho que vai ser crescimento para todo mundo. Nada, prazer é todo meu. Quero agradecer você, Renan, Camila. E um prazer revê-los, ainda que seja aqui nessa dinâmica de vídeo. Quero mandar um beijo para o pastor Marco, pastor Ednei, para toda a igreja Kairos. Eu guardo essa igreja no meu coração. Amém. Onde eu vou, eu falo do tempo que eu passei com os irmãos, como foi bom para mim, como foi um tempo de cura para mim, um tempo de abraço, um tempo de restauração. Foi muito especial para mim estar com os irmãos. E, aprove a Deus, eu segui por outros caminhos, mas a gente continua juntos aqui em comunhão e é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Com certeza, Obrigado. amém. Prazer é todo nosso e creio que também dos jovens que estão assistindo, né? E como você falou, tem gente aqui que pode já ter te conhecido, né? Mas tem gente que pode ser você pode ser novo para a pessoa, né? Gostaria de pedir para você se apresentar. Sabemos que, como já foi falado, o pastor Davidson foi líder dos jovens da igreja Kairos durante um tempo, porém poderia estar se apresentando aí para o pessoal que não te conhece. Com certeza. Bem, pessoal, meu nome é Davidson. Hoje eu sou pastor batista, por mais que eu ainda seja pentecostal, isso é outra história. Isso é outro rolê, é outro papo. Mas sou pastor auxiliar com foco em juventude na primeira igreja batista em Vista Alegre, que é aqui pertinho onde eu moro. Eu moro na Penha, um bairro do lado. Eu sou formado em teologia. Hoje eu estudo psicologia. E fui criado em tradição pentecostal. Fui criado na Assembleia de Deus. Até os meus 25 anos eu estive numa igreja que foi a Assembleia de Deus da Penha, que é aqui no bairro onde eu moro. Depois
eu fui para Caróis, fiquei 2 anos com os irmãos lá na Caróis. Foi um tempo também muito especial para mim. Só que devido à distância, né, a questão de horário, a cidade onde a gente mora, muito perigosa, e eu, dependendo de transporte, eu comecei a orar ao Senhor, e eu tinha amigos que já eram da Igreja Batista. E aí eles começaram a me chamar, me convidar, eu comecei a visitar. Eu fui muito acolhido, tão bem quanto eu fui na Caróis, fui acolhido na igreja. E aí segui, fiquei na Batista, e logo eles começaram a ver que eu já tinha um seminário, viam o chamado que o pastor Marco também sempre comentava, e aí resolveram, eles na Igreja Batista faz a assembleia, né? Eles fazem aquela reunião dos irmãos, fizeram a assembleia, chamaram o concílio, fizeram o concílio e eu fui aprovado. Vão fazer agora, no ano de 2020, 2 anos de ordenação. Legal. E eu tenho caminhado aí. Tenho caminhado com os irmãos. É isso. A Igreja Batista agora tem assembleia também, né? Assembleia de Deus na Igreja Batista. Batisbleia. Batisbleia. Gostei dessa junção. Peteca. Mas é benção, pastor. Muito bom ver que você está bem, que você está numa igreja legal, que foi, né, viu o teu chamado. A gente sempre foi muito edificado quando você pregava. Eu lembro dos retiros, lá no retiro que tinha tipo uma mini célula, né? Cada um no seu grupinho. Sempre foi muito edificante pra gente. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. As dinâmicas que ele fazia, eu nunca me esqueço no retiro. Ele distribuiu uma balinha para cada um, você lembra disso? O Renan sempre fala, eu não assisti essa pregação, ele sempre fala, cara, você não viu essa pregação, mas essa foi... Essa aí foi... Esse foi o primeiro retiro que eu fui da Caróis. Não foi? O primeiro retiro que eu fui da Caróis. Camila, eu pegava uma balinha e dava para cada um. Eles abriam, botavam na boca, depois eu recolhia. E aí eu misturava com aquelas que estavam fechadas, e aí a gente fazia toda uma dinâmica, né? Falando sobre a pureza, sobre não se deixar ser usado pelo pecado. Bem legal. Nossa, isso é muito legal. Você ia pegar uma bala ali e botar na sua boca? Claro que não. Sabe-se lá quem botou a boca ali antes. Em tempos de coronavírus, então, tá doido, jamais. Já é. Essa aglomeração de balinha, aglomeração de vírus é bravo, hein? O pastor tá passando coronavírus para todo mundo. É isso aí mesmo. Mas olha, vamos começar então o nosso bate-papo. A gente selecionou, a gente até conversou aqui com a galera que a gente selecionou algumas perguntas. Mas, pessoal, o pastor Davidson depois vai estar trazendo também uma palavra para edificação da igreja. Todo esse bate-papo é para nossa edificação, é bênção para nossa vida. Mas no final, como ele mesmo disse, traz uma palavra pastoral para a gente. Bênção. Posso começar com a primeira pergunta? Pode? Então vamos lá. Vamos lá. Por que Deus quer que nós oremos? Então, primeiro eu quero também reforçar que vocês escolheram um tema que me é muito agradável. Eu gosto muito desse tema, oração. E, pessoal, a gente, como igreja no mundo, não especificamente, como igreja cristãos, nós estamos perdendo a essência da oração. Do joelho no chão, da busca por Deus. E eu acho que é um tema que, principalmente os pentecostais, têm muito apreço. Eles têm esse fervor, essa busca. E aí a gente começa com essa pergunta que vocês propuseram. Por que Deus quer que a gente ore? Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele está falando sobre o Espírito Santo. E ele diz, vocês receberam um Espírito, e esse Espírito não é de escravidão, mas esse Espírito que o Senhor vos deu é um Espírito de adoção, que agora nós podemos orar, Abba Pai. Então nós hoje recebemos o Espírito Santo, que ele está dentro de nós, nos chamando e nos convidando a conhecer mais a Deus, a conhecer um Pai. E essa dinâmica é muito interessante porque ao mesmo tempo que Deus é Pai, Deus é soberano, é Senhor, é Criador. Mas ele poderia forçar a gente a fazer as coisas. Isso que é muito interessante no relacionamento com Deus. Ele poderia nos obrigar a orar, ele poderia nos obrigar a adorar. Só que não. E aqui eu queria falar sobre isso, sobre soberania. A soberania de Deus é tão maravilhosa, ele é tão todo-poderoso, o todo-poderoso dele é tão incrível, que ao invés dele forçar a gente a fazer algo, ele se reprime e fala, eu estou convidando vocês, mas se você não quiser, tudo bem. Isso é um poder de amor, um poder de pai, um poder de soberania.
Então o Espírito em nós nos convida a conversar com Deus, nos convida a conhecer a Deus. E esse conhecimento, ele parte através de um relacionamento que vem da palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu leio as Escrituras, eu descubro quem Deus é, o que Ele se revelou. E isso gera em mim uma necessidade de conversar com Ele. Um segundo ponto, porque devemos orar e porque Deus quer que a gente ore, é por causa do nosso choque existencial. Por exemplo, vocês citaram o coronavírus. A gente brincando aqui, citamos o coronavírus. Uhum. Quando a gente olha a nossa realidade, a gente vê que a gente não dá conta de tudo. Que nós não somos soberanos. Que nós não somos absolutos. E esse foi o pecado, pessoal, que tentou o diabo e tentou o homem. O diabo, ele fala o quê? Subirei ao monte do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Quer ser Deus, quer ser soberano. O homem, no Éden, ele pensou o quê? Se eu comer dessa fruta, serei semelhante ao Altíssimo. A oração é um reconhecimento de dependência. A oração é um reconhecimento de que Ele é soberano. Então, quando Deus nos convida a orar, Deus está querendo se revelar a nós e querendo que nós reconheçamos quem Ele é. Essa troca, essa dinâmica. Por quê? Porque eu conhecendo a Deus, eu vejo o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é superior, o quanto Ele qualitativamente, na qualidade de Deus, Ele é diferente de mim. Mas eu vejo também o quanto Ele é amor, Ele é Pai. E ele é muito engraçado, para encerrar essa pergunta, como Deus ele se revela na qualidade de pai e de mãe. Porque ele fala que ele é o nosso pai, paizinho, mas na Bíblia está repleto de versículos como, por exemplo, pode uma mãe vir a esquecer de um filho que o ama, o que amamentou, todavia eu não esquecerei de vocês. Ele usa uma figura materna para mostrar o seu amor. Então Deus ele se revela como um pai e como uma mãe. Ele se revela, olha, eu sou soberano, eu sou todo-poderoso, mas eu me importo com você, eu te amo. Por isso que nós devemos orar, para ter essa troca e conhecer esse Deus. Por aí. Amém. Amém. Profundo. Lembrando que quando a gente aprendeu lá na EBD, lá atrás, né? Orar é conversar com o Papai do Céu, não é? E que é justamente declarando que a gente é dependente dele, exatamente. E eu acho essa relação, assim, hoje mesmo lendo sobre isso, a gente vê, né, que Deus é um Deus pessoal, é um Deus de comunhão. A oração, ela é uma conversa. E eu, durante muito tempo, eu tive essa viagem de eu não sei orar, porque eu via outras pessoas orando de uma forma muito diferente da que eu orava. Só que esse relacionamento, essa intimidade te leva a entender de que é isso que a oração é. Ela muda a gente, ela muda a nossa forma de ver as coisas. Isso é tremendo, né? É muito interessante isso que você falou, Camila, sobre como a gente pode orar, como convém orar. Porque os discípulos, em Mateus capítulo 6, perguntam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Essa ansiedade, digamos assim, essa crise existencial que nós temos na hora de orar, os discípulos também tinham. Mas isso era uma pergunta no judaísmo, que eles queriam saber qual é a síntese da mensagem de Jesus. Quando um mestre, um rabi, ele ensinava os seus discípulos a orar, ele estava resumindo qual é o contato do homem com Deus, qual é a sua mensagem. O religare, a religião. Sim. Como é que você pode se chegar a Deus? Então, quando os discípulos perguntam isso para Jesus, eles estão falando, qual é a síntese da sua mensagem? Faz aí pra gente, explica pra gente aí como a gente chega a Deus. E aí Deus faz isso aí que tu falou. Ele se mostra de modo singelo. Ele fala, quando vocês forem orar, não fiquem procurando os holofotes como os fariseus. E tem um teólogo alemão, ele é muito interessante quando ele escreve sobre isso. Ele diz, a oração, em essência, ela não busca holofote nem aplausos. A oração, em essência, ela não busca plateia, digamos assim. Uma palavra mais simples para a gente entender. Ela não busca plateia. A oração, em essência, ela só busca Deus. E é isso que Jesus está falando. Olha só, a primeira coisa o que é orar? É você se desligar de tudo à sua volta, não buscar atenção, mas você só olhar para Deus, porque Deus vai olhar para você de volta. Legal. Amém. Aí a gente lembra de Gênesis capítulo 6, quando Agar, a mulher que é expulsa por Sara, ela vai para o deserto com Ismael. A Bíblia diz que quando ela estava se sentindo sozinha, abandonada,
Deus a viu. E ela coloca o nome daquele lugar onde ela teve um encontro com o Senhor como o local que Deus vê, ou o local que Deus me vê. Porque a oração, pessoal, a oração, antes de ser algo que Deus ouve, é algo que Deus vê. Tremendo. Olha o que Jesus disse em Mateus, e aí eu vou passar para vocês. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Se tranca no teu quarto e fala com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A oração, antes de ser algo que Deus ouve, é algo que Deus vê, ó, no coração. Lindo. A sinceridade como a gente é. Muito legal. É isso aí. Vendo nossa essência, né? Que legal. Com certeza. E assim como o pastor agora já explicou um pouco, né, com os fariseus perguntando para Jesus e tudo mais, né? Chega a nossa segunda pergunta, que é: existe uma forma correta de orar? Isso é muito engraçado, né? A gente... É como se fosse uma fórmula de bolo, né? Tipo, Formalidade, você... né? Como é que você faz isso? 200 gramas de agradecimento. Joga assim o sal grosso. 1 quilo de perdão. Deixa 180 graus no forno. Isso é muito engraçado. Jesus, quando ele vai propor esse resumo da sua mensagem, esse ensinamento sobre oração, ele cria uma ordem. Mas isso não pode ser rígido. Isso é uma forma de se chegar a Deus. E aí ele ora, né? Em Mateus 6, tem a oração do Pai Nosso, que ele fala: o Pai Nosso que estás nos céus, e ele já mostra que a oração é de um pai que é de todos aqueles que querem ser filhos. O pai é de todos, Pai Nosso. Ele já inicia assim: olha, o pai não é seu, o pai ele adotou a todos depois de Cristo. Todos que quiserem se chegar. Então já é um reconhecimento de quem Deus é. Orar, qual é a forma certa de orar? Reconhecer que Deus é. Volta ao início. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Dizer santificado é dizer ser separado. É dizer que ele tem uma qualidade diferente. É dizer que somente ele pode nos santificar. Somente ele pode restaurar o mundo. E aí ele vai reconhecendo Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a sua vontade. Mais uma vez, Jesus está reconhecendo quem Deus é e está pedindo a soberania de Deus. Então, se existe uma forma certa de orar, é reconhecer quem Deus é e pedir que a sua vontade se transforme a nossa. Eu acho que isso tem que estar na oração, acredito eu. Uma vez eu estava pregando lá na igreja e o Senhor me levou a dizer isso, que nós temos que converter as nossas vontades à vontade de Deus. Nós temos que pedir: Senhor, transforma a sua vontade na nossa. Me ensina a querer a sua vontade. Que venha o teu reino, mas que seja feita a sua vontade, de tal maneira que quando eu querer algo, eu queira o que Deus quer. E isso é tremendo. É tremendo. Isso é transformador. E aí ele vai continuar. Depois dele colocar Deus, ele vai lembrar das existências. Lembra que eu falei do existencial? Primeiro a gente vê quem Deus é na palavra, e a oração do Pai Nosso inicia com Deus. E o segundo ponto vem para o existencial. Aí ele vai: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele vem para o existencial. O pão nosso, o pão não é meu. O pão é de todos. Comunhão. Legal. Partir do pão. Igreja. Sabe? Irmãos, relacionamento. Legal. O pão nosso de cada dia, olha só como é que o existencial vai mudando o ser humano que naturalmente é egoísta, que naturalmente quer tudo para si. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ensina a dependência de Deus. Quer dizer, eu não estou orando pelo amanhã. É claro que nós podemos orar pelo amanhã. Isso daí, a gente ora pelos nossos planos e sonhos. Mas isso está ensinando sobre total dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu sei que você vai suprir a mim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Comunhão. Sim. Troca. Olha, está falando de relacionamento. Perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mais uma vez a existência. Mais uma vez o pecado. Olha como é que Jesus começa falando de Deus e depois ele traz para a nossa realidade. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, e aí ele volta para Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração que Jesus propõe é uma oração de reconhecimento de quem Deus é
e de confissão da nossa dependência. De confissão como nós precisamos do pão, como nós temos que perdoar, como é Ele que nos livra do pecado, das doenças, da maldade, do diabo. Tá vendo essa dinâmica? Então, se há uma oração correta, e eu falo isso com muito temor, sinceramente, é a oração que Jesus propôs, de reconhecer quem Deus é e de olhar as nossas circunstâncias e pedir que Deus faça a vontade dele em nós. Eu acho que é por aí. Amém. Amém. Que profundo, né? A gente pode tirar uma dessas conclusões, óbvio que na mensagem da oração de Jesus, né? Mas também Deus me traz à memória o povo no Egito, né? Em que o maná era dado diariamente. Então, realmente, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aquele pão ali era para aquele dia. Se o povo guardasse, porque, sei lá, só porque queria ter mais, então porque não confiaria, pô, será que amanhã vai que amanhã o tempo fecha, né? Não cai nada do céu, sei lá. Vou ter um pouquinho aqui. Tava tudo estragado. É bem isso mesmo. Não tinha como. Então é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a gente estava conversando hoje sobre a oração, né? Que a gente meio que tocou, não diretamente nesse assunto, mas meio que partiu disso, da gente ter que reconhecer que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, e não ao contrário. A gente estava conversando, a gente pode pedir assim, Senhor, me dá um carro, me dá um apartamento. Mas será que essa é a vontade de Deus? Você pode pedir, como você falou? Pode. Se Deus quiser, ele vai lá e vai dar, vai brotar assim, né? Ele pode materializar um carro. Ele pode. Bebê que você falou, mas né? Em cima. Assim como Deus já fez para nos presentear, né? E também já me usou, até, ela citou esse exemplo, para presentear uma pessoa que havia pedido, que ele deu. É exatamente. Incrível como ele foi usado nesse sentido. Mas foi... Ele foi resposta de oração. Oi? Ele foi resposta de oração. Foi. Sim, foi verdade. Muito legal. E Deus pode fazer assim, mas também, se não for assim, não quer dizer que Deus não é Deus, né? Quer dizer que Deus gosta menos de você. É só porque a vontade dele não era aquela, ou então não era o tempo certo, né? Cara, você, Renan, tocou num ponto que eu achei fundamental. Nosso relacionamento com Deus, às vezes, está pautado enquanto Deus atende as nossas orações. Né? Se Deus responde, se Deus faz aquilo que eu estou pedindo, nossa, I love you, Deus é incrível. Paizinho, Aí se Deus fala não, ou se Deus fica em silêncio, cara, só falta a gente bater perna, a gente gritar, espernear, colocar Deus contra a parede, enquanto que Paulo nos ensina que a graça de Deus nos basta. Por quê? Porque ele orou 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho da carne, e Deus falou, cara, a minha graça te basta. O que é a graça? A graça é exatamente isso que o Renan acabou de dizer. É a dependência diária. É reconhecer que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, é favor imerecido. Nós não merecemos. Deus é tão bom, e aí os teólogos falam sobre a graça comum. O que é a graça comum? É o sol que nasce para justos e injustos. É a chuva que vai chover sobre todos. É a casa que muitos de nós temos. As bênçãos que alcançam não somente os cristãos, mas alcançam todas as pessoas. Isso é graça comum. É favor de Deus. E um texto que, por vezes, é mal interpretado, digamos assim, é o texto que Jesus fala assim, bater, e abrir-se-vos-á. Pedir, e dar-se-vos-á. E ele conclui esse texto dizendo, o Espírito Santo, e o Pai vos dará o Espírito Santo. Então, o que ele estava falando no contexto? Tanto que ele fala assim, pode um pai humano, vendo seu filho pedindo um pão, dar uma pedra? Ou pode um pai humano, que um filho pede um peixe, ele vai dar uma serpente? Quanto mais o Pai de vocês, celestial, que é bom, não vos dará o Espírito Santo? Então, o maior pedido, o maior favor que Deus pode dar para nós, a maior graça de Deus, é nós sermos morada do Espírito Santo. Por quê? Porque volta a Romanos 8,15, que a gente falou no início. O Espírito Santo é o selo de que nós fomos feitos filhos. Então, gente, para pensar. Se Deus me deu o Espírito Santo, me fez filho dele, o que mais eu posso precisar? Ele vai me dar as outras coisas. Ele vai suprir as minhas necessidades. Amém. Ele vai cuidar de mim. É claro que é natural a gente ficar ansioso. É natural a gente ter medo. É natural a gente ter planos e colocar isso.
é totalmente natural. Mas a gente sempre precisa reconhecer, nossa, Deus já me deu o Espírito Santo. Deus já me adotou como filho. Ele vai me dar também todas as demais coisas. Sim. A gente precisa crer nisso. Com certeza. Como diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Em primeiro lugar é Deus e acabou. Exatamente. A gente falando nisso, né? Entra um pouco aqui na nossa terceira pergunta. Que você citou de bater a porta. Eu hoje estudando, né, exatamente dessa pergunta, perguntando. A oração, ela muda o modo de Deus agir? E aí a gente lembra, né, Tiago? Não tendes porque não sabes pedir. Só que eu acho que é um outro texto que a galera às vezes leva para um outro lado, que leva para essa coisa muito do material, de conquista, de carro, de apartamento, disso, daquilo. E não é exatamente isso. Então fica aí a pergunta. A nossa oração, ela muda o modo de Deus agir? Cara, vou ser sincero contigo, Camila. Essa é uma pergunta muito difícil. Talvez de todas a mais difícil. Por quê? Real. Porque nós não podemos mudar Deus. Nós não podemos mudar quem Deus é. Porque se nós fôssemos mudar Deus, ele não seria Deus. Ele não seria soberano. Deus, ele já é. Ele é em absoluto. E isso é muito interessante quando nós vamos orar. Porque parece, por vezes, que nós vamos orar como quem sabe mais do que Deus. Por exemplo, Senhor, eu queria tanto morar no bairro tal. Aí a gente olha para Deus como se Deus falasse assim, não, eu quero que você more lá onde não tem saneamento básico, lá onde o esgoto está a céu aberto. Deus quer algo muito ruim para nós. E aí a gente fica querendo convencer Deus, sabe? A gente fala, não, Senhor, mas bem isso. Se o Senhor quiser, né? E a gente fica querendo nada. A gente fica querendo convencer Deus. Não. Provérbios nos convida a colocar os nossos planos aos pés do Senhor. Provérbios nos convida a confiar que Deus tem um plano, como diz Isaías, o profeta, tem um plano superior, tem um caminho superior ao nosso. E não necessariamente, ou melhor dizendo, necessariamente não é ruim. Deus não vai fazer algo ruim para nós. Ele vai nos ensinar. Por vezes pode doer, por vezes pode não ser a nossa vontade. Mas não vai ser ruim aos olhos de Deus, porque vai nos ensinar, como um pai ensina para um filho. Muito bem. E aí a gente vai pensar assim, bem, mas então a minha oração muda quem Deus é? Não muda quem Deus é, mas transforma as nossas circunstâncias. Primeiro, pelo que a Camila falou, a oração nos transforma, a oração nos muda. A primeira pessoa que é transformada na oração somos nós. Porque, gente, a gente quando vai orar, Tiago diz que Deus é o Pai das luzes. Nós estamos entrando num ambiente de luz. Estamos entrando num ambiente onde Deus vai iluminar as coisas. Vai clarear as coisas. A santidade de Deus, o poder de Deus, ele vai transformar nós. Vai transformar a nossa essência. Então, a primeira coisa, o que vai mudar na oração? Nós. E na perspectiva de mudar a nós, Camila, as nossas vontades também mudam. Certo? Os nossos quereres, eles vão se transformar. Porque Deus, ele abre um horizonte que nós não estamos enxergando quando ele nos transforma. Aquilo que a gente conversou lá no início, sobre fazer a vontade de Deus se tornar a nossa vontade. Quando nós pedimos que ele clareie a nossa mente, que ele santifique o nosso coração e ele nos mostre a sua vontade, isso já muda quem nós somos e já muda as nossas vontades. Então, antes de mudar a vontade de Deus, o que Deus vai fazer, ele já está mudando a gente. Ele já está transformando a gente. A gente está ali cheio de vontade e quem está sendo transformado somos nós. O Espírito Santo está agindo na nossa vida, está agindo. E aí, naturalmente, Deus, ele vai atender os nossos favores, aquilo que a gente clama. Jesus falou em João capítulo 15, que se nós estivermos nele, nós pediremos tudo o que nós quisermos e vos será feito. É claro que Jesus também está trabalhando num contexto de estar na videira, de estar dentro da vontade de Deus. Uma vez que já está vencido esse assunto que a gente está conversando aqui, que nós já fomos transformados, já aprendemos a vontade de Deus, já estamos com o coração alinhado com o de Deus, como a Érica colocou aí,
Agora nós vamos orar, pedir, e Deus vai atender. Às vezes, por exemplo, eu nunca imaginei, sei lá, morar em outro estado. Nunca imaginei. E aí eu fui a Curitiba, gostei da cidade e comecei a colocar aquilo como um propósito diante de Deus. Senhor, eu tenho muita vontade de morar em Curitiba, porque é uma cidade boa, uma cidade limpa, uma cidade bonita, o povo é educado. Eu, primeiro, vou começar a mudar as minhas circunstâncias, porque eu vou planejar, eu vou pensar em trabalho, eu vou pensar em casa. E aí Deus entra com um impossível. Deus entra, lembra a remoção de pedra de Lázaro? Eu vou remover a pedra e aí agora, Senhor, eu não consigo ressuscitar. Há circunstâncias, Camila, em que é a intervenção divina somente que pode entrar a nosso favor. E eu acredito que é aí que talvez nada fosse acontecer se a gente não orasse. Porque Deus, ele também tem a vontade permissiva. Olha, se você pedir, eu posso fazer, mas também você não pedir, eu não estou pedindo para morar nos Estados Unidos, eu estou pedindo para morar em Curitiba. Então tá bom, você vai morar em Curitiba. Talvez se você orasse para morar no exterior, eu fizesse isso também por você. Só que como você está condicionando a sua oração a isso, então, para resumir, nós não mudamos Deus. Nós transformamos quem nós somos. E uma vez transformado quem nós somos, nós pedimos coisas a Deus e Ele atende isso dentro da sua vontade, dentro do seu querer, dentro da sua soberania. A oração muda a vontade de Deus, a oração muda os favores de Deus. A oração muda as bênçãos de Deus. A oração direciona as respostas de Deus. Eu acho que é por aí. Eu espero que eu não tenha sido muito complexo, é porque não é fácil responder. Eu imagino. Um exemplo que eu vejo isso claramente, assim, não é nem para trazer para mim, assim, não, mas às vezes como eu estava perguntando, se existe uma forma correta de orar, é óbvio que a gente tem a oração do Pai Nosso, né, como nosso parâmetro, que foi a oração que Jesus fez, né, publicamente, ensinando as pessoas a orar, né, conforme foi muito complexo, mas podemos dizer assim. Às vezes eu estou saindo de casa, assim, eu só estou orando só em pensamento, às vezes eu falo, assim, meu Deus, por favor, que seja um dia bom, me livra do mal, a mente pegando as coisas aqui, tô botando, e tô saindo, às vezes eu tô na correria do dia a dia, assim, aí eu chego lá, e tô entrando no carro, por favor, separa na vaguinha lá, que eu sei que eu tô atrasado aqui, entendeu? Pô, por favor, senhor, separa. A gente faz isso. E tem uma vaguinha lá, né? Eu sempre... O pessoal fala assim, pra quem não sabe, a gente trabalha com dublagem, vai lá no sei lá qual lugar. Pô, lá ruim de achar vaga. Pô, cara, sempre eu acho. Incrível isso. E aí, teve uma vez que eu fui lá e não achei. Aí eu falei, pô, esqueci de orar, cara. Pô, vacilei. Eu devia ter orado mais. Eu acredito nisso. Então, uma oração a gente crê que muda. É como que a camisa diz aqui, né? Fé. E acho que Deus olha pra isso, né? Com certeza. Agora, essa relação de, como você falou, né? Da oração mudar a gente. Porque quanto mais a gente identifica determinadas coisas em Deus, e é por isso que eu sempre procuro reforçar isso nas pessoas, quanto mais a gente entende quem Deus é, quanto mais Deus se revela a nós, a gente vê a pessoa de Jesus, a gente se permite ser transformado pelo Espírito Santo, às vezes a gente se encontra numa posição que a gente não quer nem pedir. A gente só reconhece o tão pequeno que a gente é, que a gente só quer agradecer. Senhor, obrigado. Eu faço parte de um reino, olha quem eu sou, era para eu ser nada. Mas eu, por conta de Jesus, pelo amor de Deus sobre a nossa vida, a gente é chamado filho. Cara, quando a gente se encontra nessa posição, eu acho que a nossa oração, ela entra numa outra coisa desse alinhamento mesmo, né? Da vontade de Deus, de você desejar os planos de Deus, porque você entende que Deus é soberano. Eu acho que essa é uma oração que a gente deve ter muito, né? Senhor, me traz essa consciência de que o Senhor é soberano. Porque isso, às vezes, a gente vê até muitas pessoas replicando, assim, um comportamento estranho e botando Deus na parede. E a gente fica, cara, não é por aí. Por aí você não vai ter nada. Você não vai viver o extraordinário de Deus. Que é exatamente você se ver nessa posição de, cara, obrigado, Senhor, obrigado. E eu acho isso, eu acho muito legal essa relação que você fez da gente se modificar, né? Dentro da oração. Você tocou num ponto, Camila, que eu achei fundamental. Eu queria comentar duas coisas. Uma que você falou, outra que o Renan falou. A primeira é como o nosso psicológico, a nossa mente, o nosso psique, ela está envolvida na oração, o nosso emocional. Quanto mais eu oro agradecendo, mais eu fico grato.
que é isso que você está dizendo. Eu começo a orar pelas coisas simples da vida, eu vejo como eu sou abençoado. Senhor, eu tenho uma casa para morar. Está tendo quarentena, pandemia, não me falta comida. Eu, às vezes, no final de semana, faço uma gracinha, peço um lanche, como um negócio diferente, no meio de uma quarentena, enquanto tem gente passando necessidade. E aí isso vai transformando a gente. Quando a gente vê, a gente está agradecendo pelas coisas simples. Gente, eu tenho uma família, eu vivo num país que relativamente a gente tem uma paz, a gente tem uma segurança, a gente não está no meio de uma guerra, por mais que tenha os nossos problemas, mas a gente pode sair na rua, a gente pode adorar a Deus nas nossas igrejas, nós não somos perseguidos. E aí você vai começando a transformar a sua mente. Quando você vê, você precisa pedir tão pouco e tem tanto para agradecer a Deus. Isso já transforma, já te dá alegria, já te dá paz, transforma a nossa mente e coração. Então, perfeito isso que você colocou, Camila. Acho fundamental, quando a gente orar, a gente buscar essa realidade, né? Como a gente é abençoado. Isso que o Renan falou, cara, a gente ora muito assim, cara. A gente é muito... E eu acho isso incrível, porque isso mostra uma total dependência de Deus. Nas coisas diárias, nas coisas simples da vida. Agora, eu queria fazer um comentário. Um comentário sobre isso, que é uma coisa que eu prego muito lá na igreja. Existem 2 momentos da oração. E aí, isso que você colocou me dá esse feedback para poder colocar isso na conversa. Existem 2 momentos da oração. Um momento é essa oração da nossa vida corrida. Nós somos muito corridos. Eu imagino vocês, casamento, filho, trabalho, estudo, dedicação à igreja, uma série de coisas. Quando você vê, você sai de manhã cedo, chega muito tarde. E isso é totalmente compreensível. E existe o segundo momento da oração, que é o momento da oração de devoção, da liturgia. É quando você se desliga do resto, e aí pode ser em qualquer lugar. Pode ser no banheiro do seu trabalho, pode ser no banheiro da sua casa no chuveiro, pode ser no quarto, como Jesus recomendou, que é quando você se desliga das demais coisas e se foca em Deus. O meu único medo hoje, e eu encontro isso muito aonde eu vou pregar, aonde eu vou ensinar, é uma geração, Renan, que não se dedica mais a esse momento de oração. Não tem mais esse momento especial com Deus. Por exemplo, permita-me usar o exemplo de vocês. Vocês são um casal, vocês são casados. Vocês convivem o dia todo, vocês passam o dia junto, vocês têm dinâmicas, vocês estão na live trocando ideia comigo. Isso é muito natural, vocês estão em comunicação, estão em comunhão. Mas há um momento no dia, há um momento na semana que vocês dois saem para jantar juntos. Que vocês param para namorar, para se curtir, para se entender, para conversar, para se acertar. Então, o relacionamento ele exige 2 coisas. A cumplicidade, que é a dinâmica da vida, e o relacionamento em si, a intimidade. Eu acho que a gente hoje tem se tornado muito cúmplice de Deus e tem perdido o ambiente da intimidade. Tem perdido o ambiente de separar tudo e falar, não, agora é só eu e Deus aqui. Eu queria passar isso para quem está nos ouvindo. Não perca a sua intimidade com Deus. Tenha cumplicidade. Ande com Deus no dia a dia e peça a Ele, Senhor, separa essa vaga para mim. Senhor, não deixa o ônibus passar. Senhor, manda logo esse metrô que eu estou atrasado. Deixa esse sinal aberto. A gente ora muito assim. Senhor, por favor, não deixa chover amanhã. Por favor, o metrô é de lei. Quando eu tô descendo ali as escadas, mas não... segura. É muito isso. E aí a cumplicidade e a intimidade, né? A gente tem essas 2 dinâmicas com Deus, porque o momento da intimidade é o momento quando o céu se abre. É o momento quando a eternidade é o Kairos. Quando a eternidade encontra o tempo. Quando nós estamos no Cronos e o Kairos é quando o quê? Quando a eternidade entra. E aí Deus fala, Deus age, Deus acontece. Isso é intimidade. É por aí. Amém. Poxa, adorei essa... É analogia que chama? Eu achei muito legal isso. Porque realmente, às vezes a gente fica com isso, né? Por exemplo, eu durante um tempo eu pensava muito assim, poxa, eu ando na rua, eu tô orando. E às vezes eu andava desligada de passar por pessoas que me conhecem e eu fazia antipática. Por quê? Eu tô viajando, falando, conversando com Deus, orando. E o tempo que eu estava andando, eu estava orando. Não é só andando, não. Parada também, eu estava lá orando.
Só que realmente, quando você tira aquele tempo em que nada, absolutamente nada, tira a tua atenção, a dinâmica é diferente, a atmosfera muda. Foi exatamente como você falou. O céu vem para você, né? Aquela atmosfera, aquele momento ali é totalmente diferente. É um momento que ocorre o quebrantamento. A gente se pega totalmente dependente, chorando, seja agradecendo ou envergonhado por algo que a gente fez. É exatamente nesse momento. Porque, de repente, dentro do metrô, você não vai estar orando e você vai se sentir quebrantado, envergonhado, vai chorar. Não vai, porque tem muita gente ali. E esse momento, ele é importantíssimo, né? Com certeza. Aí. E a gente... Não, já é como a gente vê aqueles memes na internet. Senhor, abençoa Satanás, porque eu tô com... Sabe, quando tu tá dormindo. Vai orar. Eu tava pedindo para abençoar todo mundo. Você falou desse medo que você tem, né? Dessa geração, né? Crescer assim e tal. Isso também é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? A gente com um filho agora que vai estar fazendo 2 anos e meio amanhã, dia 1º, né? E a gente fica nessa preocupação e a gente tem, graças a Deus, conseguido criar o hábito de sempre nas refeições a gente orar, mas na hora de ir dormir a gente já para assim, ele já fica. E aí se eu tô com muito sono às vezes, eu já tô indo assim, aí ele fala, papai, é assim, agora, papai, é assim. Olha, ele já fala. Tem que estar assim. E aí a gente vai orando, ele vai tentando acompanhar com a gente, mas quando ele chega no final, a gente fala em nome de ele, Jesus, amém. Ele já faz isso. E aí a gente tentando passar esses valores para ele, né? E chega nessa pergunta que o que é orar em nome de Jesus? Cara, sensacional. Primeiro, que legal que vocês fazem com o filho de vocês. Eu posso só fazer um comentário sobre essas atitudes que a gente tem na oração? E aí, logo eu pego o gancho. Perfeito. É muito interessante como a gente tem 3 jeitos para orar. Por exemplo, a gente junta as mãos, a gente abaixa a cabeça, né? Ou então a gente levanta as mãos. Sim. Isso está intrinsecamente na história da igreja desde de Atos dos Apóstolos. Por quê? Os presos do início da era cristã, da época romana, quando eles queriam que seus grilhões fossem soltos, eles juntavam as mãos. Uau. Por quê? Porque o Senhor podia libertar eles. E aí, aqui estavam os grilhões. E aí eles juntavam as mãos para o Senhor botar a chave e fazer aquelas cadeias caírem. E aí eles se tornavam libertos. O ato de juntar as mãos para clamar é o ato de reconhecer que alguém tem o poder de nos libertar. Uau! Amém. Que legal. Muito legal, né? E a gente ora assim, isso é muito legal, cara. A gente está ali reconhecendo. Assim, da mesma maneira. Toda hora eu mando esse meme no WhatsApp aí, pô. Esse emotico. Muito top. O segundo ponto é o fato da gente inclinar a cabeça e mostrar a nuca, mostrar o pescoço. Os antigos, quando eles iriam se ajoelhar diante de um rei, eles não podiam olhar um rei na face. Eles não poderiam olhar um rei no rosto. Eles tinham que chegar diante de uma majestade, de um soberano, e se inclinar. E principalmente se você fosse o inimigo daquele rei, você tivesse algo de errado contra aquele rei, você demonstrava a nuca, porque a nuca é a parte mais vulnerável do corpo. A nuca é a parte mais indefesa do corpo. Se você bate com essa região aqui, é quase letal, é quase fatal. E os senhores, eles tinham o poder de enfiar a espada ali, ou de dar a vida. Então, quando nós mostramos a nuca, nós ajoelhamos com o rosto no pó, como diz Jeremias, coloca o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança, é um reconhecimento da majestade de Deus, de como ele tem um poder sobre a nossa vida, de como ele é soberano sobre nós. Amém. Então nós nos inclinamos. E por último, nós levantamos as mãos. Isso daqui é um sinal, é muito interessante. Lá em Nápoles, na Itália, existem umas catacumbas, umas cavernas, locais como se fossem de mortos, que existem figuras da primeira era cristã, dos primeiros séculos da era cristã, desenhados, cristãos levantando a mão para adorar. Existe isso até hoje lá. É um local de turismo até, em Nápoles, na Itália. Por quê? Porque é um sinal de avivamento do Pentecostes, de se sentir pleno, de se sentir cheio, de receber, de adorar. Isso é muito natural em nós. Quando nós estamos na igreja adorando, como é que a gente faz?
Levanta a mão. Levanta a mão aí, pô. Tem muito crente com saudade de fazer isso na igreja, hein? Tem que pagar a mãozinha assim do lado. Interessante. Isso, Camila, tá desde o início da era cristã. Isso é nosso, é cristão. É o Espírito agindo em nós. Então, esses sinais, a psicologia, ela diz o quê? O corpo fala, né? Esses sinais são sinais psicológicos da nossa mente de um reconhecimento, de uma adoração. É natural, pode ser estimulado, como um ministro de louvor. Levante a sua mão, adore, feche seus olhos. Não há nada de errado isso. Isso é um estímulo à adoração. Mas é algo muito espiritual também. Existe uma espiritualidade por trás disso. Nós não podemos... eu gosto muito de ter esses sinais que são muito cristãos, sabe? A gente não pode jogar isso fora. A gente tem que conservar. Claro. Isso é nosso. É sinal do cristianismo em nós. Mas aí, voltando agora na pergunta sobre o nome de Jesus, tem um teólogo que ele morreu na Segunda Guerra Mundial, alemão que ele lutou contra Hitler. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro sobre o discipulado. Ele comenta a oração do Pai Nosso. Comprou? Não consegui ler ainda, mas comprei ele. Ele está na minha fila de leitura. Tá aqui. Lá na faculdade a gente dizia assim, Camila, esse livro vale cada centavinho. Quando o livro era muito bom... Tá aqui, ó. Aqui, ó, gente. Quem quiser a dica, ó. Dica do pastor Davidson já tá aqui, ó. Direta. Já indiquei o livro, já. Esse livro, ele vale muito. E quando ele vai falar sobre a oração, inclusive quando ele fala que a oração não busca aplauso, é ele que está falando. Lá no início eu disse, né? Sobre a oração não busca holofote, é ele que fala. E ele vai dizer sobre a oração do Pai Nosso, comentar, ele fala, nenhuma oração é imediata. O que é imediato? Eu estou com sede, eu pego esse copo e bebo água. Isso é imediato. Eu faço, eu quero, eu faço acontecer, eu existo. E ele diz, nenhuma oração é imediata. Nós não podemos chegar a Deus porque nós queremos e acabou. Nós não podemos chegar a Deus porque a gente foi lá e rasgou o véu. Aí ele diz, toda oração é mediada. Ela é mediada por Jesus Cristo. Ele é o caminho proposto a nós. Se não fosse ele ter rasgado o véu do templo, nós não poderíamos nos achegar a Deus. Nós não teríamos a revelação do Pai. Então o Dietrich, ele coloca isso. Toda oração é mediada. Toda oração é por Jesus e pelo nome de Jesus. E isso também é um reconhecimento, isso também é uma humildade. Porque eu reconheço que se não fosse Jesus, eu não conseguiria me achegar a Deus. Paulo diz em Romanos 5 que nós nos tornamos inimigos de Deus. O nosso pecado nos fez inimigos de Deus. É como se nós blasfemássemos contra Deus. É como se nós estivéssemos provocado a ira de Deus, a raiva de Deus. E Deus, mesmo nós, escolhendo ser inimigo, ele se compadece dos seus, rasga o véu e nos dá acesso. A gente tem mais 10 minutos só, né? Eu tô falando pra caramba. Nada! Eu queria que tivesse mais tempo. É só uma horinha. A gente encerra e volta. Se tiver muito assunto, a gente encerra e volta, porque eu quero ouvir mais umas 2 horas, pelo amor de Deus. Tá muito bom. Por mim, tudo bem. Se quiser, a gente continua aqui de boa. Tranquilo. Vamos lá. Então, eu vou fazer um exercício com vocês, com quem está nos assistindo. Por exemplo, coronavírus. Um vírus. Se ele entrar no nosso corpo, o nosso corpo ele fica fragilizado. Ele sente que aquilo é um corpo estranho, ele não pertence a nós. Ele não pertence à nossa realidade. O nosso corpo vai querer expulsar. E o que a medicina está querendo desenvolver? A medicina está lutando por uma vacina, que são os provocadores do anticorpos. Coloca o vírus enfraquecido em nós, o nosso corpo gera um anticorpos, que é uma defesa contra aquele vírus que está dentro de nós. Por quê? Porque todo vírus precisa ser expelido, todo vírus precisa ser morto. Muito bem. Vamos raciocinar aqui. João, capítulo 1. O pessoal tá me zoando aí. Até me travou, Rabinho. Então, vamos lá. João, capítulo 1 diz que tudo que foi feito dentro de Deus, de maneira que nada do que foi feito fora de Deus se fez. Então toda a existência,
Essa live, as nossas vidas, o celular, o carro, o mundo, o universo, ele está dentro de Deus. Pergunta: como um ser pecador pode habitar dentro de um Deus santo sem ser expulso? Sem ser expelido? Sem ser destruído? Porque o corpo de Deus é santo. Deus é puro. Deus é santificado. E nós, pecadores, nós pecamos contra Deus. Então, qual é o nosso caminho, Camila e Renan? O nosso caminho é a segunda morte, a morte eterna. É ser expulso do amor de Deus. É ser expulso do favor de Deus. É ser expulso, uma vez mortos na nossa carnalidade, morrer também eternamente. Isso é a segunda morte. É a expulsão do amor de Deus, da graça de Deus. Aí Jesus, ele cria algo que transforma toda a realidade. Ele cria o poder de nos fazer estar dentro de Deus apesar do nosso pecado. Toda vez, a Bíblia diz que quando Jesus encontrou João Batista, lá em Lucas ou Marcos, eu não me lembro agora bem, Lucas ou Marcos, João Batista vira para Jesus e para a multidão e diz assim: olha o mistério que está escrito aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo e tira o pecado do mundo. Apocalipse também vai dizer isso, que ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, olha a revelação. Um Deus que é totalmente santo, quando ele foi criar pessoas que ele sabia que iriam pecar, ele morreu, ele se sacrificou, ele se dedicou, para que na fundação do mundo ele já olhasse para nós através de Cristo. Ele já olhasse para nós através do sacrifício do sangue de Cristo. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque se Jesus não tivesse morrido antes da fundação do mundo, nós não estaríamos aqui hoje. Nós já estaríamos morrendo eternamente, sendo destruídos eternamente. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo, ele possibilita a criação de todas as coisas, para que agora um Deus santo e um homem pecador tenham contatos. Por quem? Pelo Cordeiro. Uau. Pelo sangue do Cordeiro. Pela lavagem do sangue do Cordeiro. E esse sangue, ele nos possibilita entrar no Santo dos Santos. Por isso a oração é em nome de Jesus. É por Jesus. Sem ele não dá pra gente orar, gente. Sem ele a gente não tem acesso ao Pai. Glória a Deus! Glória a Deus, com certeza. Glória a Deus por isso, com certeza. Imagina só, se você não teria chegado nem a Caim, né? Teria feito Adão ali, pecou e já era. Acabou. Acabou, tchau. Então, vamos matar vocês aqui, né? Acabou. Você não presta ou não. Me arrependi. Essa raça aí, pô, raça humana, pelo amor de Deus. Isso é muito interessante, que mostra como o sacrifício de Jesus, ele não foi somente na cruz, né? Há 2000 anos atrás. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele possibilita todas as coisas. Isso mostra mais uma vez o Kairos. Nós estamos aqui, ó, no Cronos. Presente, passado e futuro. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu. Não. Na realidade de Deus, Deus morreu na criação. Jesus morreu na fundação do mundo. Deus não tem tempo. Deus está fora do tempo. É o Kairos, né? Então. Isso é tremendo. Kairos de Deus. Nossa. Olha o pastor Marcos aí, pastor Ednei. Beijo no coração para você. Amanhã é o culto. Tamo junto. Tá lembrando aí, povo. Tá certo. Então vamos lá. A quinta pergunta, a gente nessa live aqui, que você tem uma palavra, tem uma reflexão pra gente, não foi? Que a gente tinha combinado. Então a gente vai fazer o seguinte. O que a gente faz? Será que a gente encerra já agora e já abre uma outra? Para ele ter tempo suficiente? Quer responder essa pergunta? Ou faz essa... Tá, vamos lá. Faltam 6 minutos. 6 minutos. A próxima pergunta é o seguinte. Qual o papel do Espírito Santo nas nossas orações? Dá para responder em 6 minutos? Em 5? Para sobrar um para a gente avisar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou tentar, sim. Vou tentar. O milagre, de repente, ele deixa 1h30. Vai que... Vai que, né? Eu creio. Quem sabe? Romanos capítulo 8, versículo 26. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente precisa prestar atenção quando nós estamos lendo a palavra. A gente precisa se atentar para o que Deus está falando ali. A Bíblia está dizendo que o Espírito intercede por nós. Bem, eu vou abrir o texto para não ficar só nas minhas palavras. Está aberto aqui, ó. Vou ler para vocês. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Lembra de Tiago, né, Camila? O texto que tu propôs.
pois nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras, ou com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos? Gemidos são gritos de dores. Só geme quem está sentindo dor. Só geme quem está desesperado. Uma mulher que está para ter o filho, que está para dar à luz, ela geme, ela grita, ela sente dores. Ela quer expressar para o mundo que ela precisa de uma libertação daquela dor. Todo mundo que está gemendo, ele busca uma libertação da dor. Ele busca uma restauração da ordem. Todos que gemem, eles querem sair de uma natureza que está morrendo, de uma natureza de dor, para uma natureza que está em vida, que é uma natureza de ordem. Causa e ordem. Morte e vida. Dor significa morte. Dor significa lamento. Dor significa pranto. E aqui na dor a gente geme. Aqui na dor a gente clama. Aqui na dor a gente pede. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo está gemendo. Em outras palavras, o Espírito Santo está pedindo ao Pai para que traga ordem, para que cabe com as dores, para que nos liberte do sofrimento, para que nos liberte das provações que é causado pelo nosso pecado. E eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer ali, porque na nossa fraqueza nós não sabemos como devemos orar, porque nós precisamos de libertação. Tem hora que as provações são tão grandes, os medos, as angústias, os receios são terríveis, que nós não sabemos pedir, nós só sabemos chorar, nós só sabemos clamar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele sabe exatamente o que convém pedir, o que convém clamar. E ele faz isso gemendo, gritando, clamando. É expressão de dor, gente. É expressão de libertação. Eu não aguento mais, eu quero sair dessa dor. O Espírito Santo ele está falando com palavras que a gente não consegue expressar. Ele está dizendo, eu quero uma libertação total. E essa libertação é o nosso pecado, a libertação do nosso pecado, da nossa natureza ruim. Bem, eu preciso falar mais algumas coisas, mas só faltam 2 minutos. Aqui ainda nem apareceu o temporizador ainda, de 2 minutos. Geralmente é... Quer esperar? Não, vamos falar. Quer esperar? Então... então vamos lá. O Espírito Santo, ele conhece a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz, a partir do versículo 9, algo muito interessante. Ele coloca assim, bem, eu acho justo a gente abrir a Bíblia, já que a gente vai ter outra live. A gente... Vambora, eu acho que vai deixar mole mesmo. Poxa. Aqui, crendo. Vamos lá, vamos crendo. Deixa eu só, eu vou ser bem rápido aqui, deixa eu só, é porque eu preciso, para responder, a gente tem que recorrer ao texto. Sim, com certeza. Olha que interessante. Mas, e como está escrito, as coisas que nós não vimos, nem ouvimos, nem penetrou nosso coração, são as coisas que Deus prepara por aqueles que o amam. Porém, Deus revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim da gente compreender todas as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Olha que interessante esse texto. O Espírito Santo, ele conhece... Vou te atrapalhar, vou te cortar, pastor. 1 minuto e 20. A gente vai encerrar essa. Pessoal que está na live, por favor, nós vamos continuar aqui a parte 2, tá? Chamar outra Voltem live aqui, a gente vai chamar outra live, tá? Já salva voltamos. isso, hein, Camila? Salva ela. Vamos lá, vou salvar essa aqui. Valeu, gente, já voltamos. Vai rapidinho. Olha a galera aí, ó. Vamos entrando aí pra parte 2 da live. Tava muito bom, uma hora não foi o suficiente. Voltamos, vamos esperar. Às vezes tem um delayzinho até pra avisar. Até pra galera entrar. Aqui, ó, agora que foi que dizer avisou. que iniciou um vídeo ao vivo. Mas já pode ir. Não, tem que esperar o... Vamos esperar o pastor pastor Davidson entrar aí. Ele Ah lá, tá aí. já tá aqui, já vou chamar ele, tá, gente? Não vou ficar esperando todo mundo voltar, não. Tá bom.
Vamos nós. Benção! Rapidinho, nem parece. Quer mandar o convite para a galera? Quer dar só um salve aí rapidinho? Ou... Ó, o pessoal já está voltando aqui. Tá voltando? Quem puder enviar esse link novo, tá, galera? Nos grupos, que às vezes tem uma galera que está assistindo a gente, que tem acompanhado, que não sabe mexer muito com o Instagram. Aí a gente tem nosso irmão Evelino, a esposa dele, Cíntia, que tem ajudado a gente pra caramba com essas divulgações. Nem sempre coloca os links nos grupos. A Evelino já falou até aqui assim, ó, I'm back. Então, já tá aí, ó. Já voltou lá. Sempre bota legal. o link, né, que aí fica salvo lá, os irmãos veem, né, porque o WhatsApp fica lá, bem. E aí a galera já entra. O Instagram, às vezes não tem lembrete, assim, notificação, né? Legal. Tem um pessoal lá da igreja vindo aí, ó. A irmã Jana é lá da igreja também. Pessoal de Vista Alegre. Eu gostei daquela. Tem uma galerinha aí. Desfila sabedoria. Desfila sabedoria. Fiquei imaginando o irmão dele só com uma Bíblia na mão assim, dançando. Aí acaba logo, ele vai lá mandar uma mensagem pro amigo dele, ó, para de brincadeira, né? Mas é isso aí, pessoal. Querem voltar ou vai esperar? Vamos lá, pastor, vamos voltar. Então vamos nessa. Acabando de ler o isso, Thiago, Coríntios, né? Coríntios. Agora que está em conexão com o Tiago. E aí, o que o texto está dizendo para nós? Agora eu vou ficar até mais à vontade. Eu estava pensando no tempo e estava me travando. Aí, o que o texto está revelando para nós? O texto está dizendo que nós temos uma intimidade. E quem nos conhece no profundo somos nós mesmos. A gente não revela muitas coisas para as outras pessoas. E o Espírito de Deus, ele é da mesma forma. Ele conhece o profundo do coração de Deus, ele conhece a intimidade de Deus. E isso em Coríntios. Em Romanos, esse Espírito está gemendo por nós, está intercedendo por nós. Em outras palavras, é como se o Pai estivesse olhando assim, vamos colocar um diálogo. O Pai, nós e o Espírito no meio. A gente está pedindo. O Espírito olha para a gente e fala, Pai, sabe o que ele está querendo dizer? Deixa eu te explicar. Então, ele está confuso, pai. Olha, isso daqui é o pecado dele. E aí ele está confundindo. Isso daqui é o medo dele. Sabe por quê, pai? Aí a gente lembra, por exemplo, de Mateus 6. Jesus fala assim, olha, vocês não precisam ficar orando porque o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, com o que haveremos de nos vestir. Porque isso são os pagãos que pedem. Não fica pedindo toda hora isso, não. Aí a gente vai lá, no nosso medo, na nossa angústia, e fica toda hora. Poxa, Senhor, eu preciso pagar essa conta. Poxa, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O Espírito Santo, ele vai colocar isso diante de Deus. O Espírito Santo, ele vai orar por nós para Deus. Ele vai interpretar isso para Deus. O Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus e ele está vendo que nós estamos orando. Então, ele vai como se fosse traduzir mesmo. Eu acho que é porque é muito difícil a gente trazer para a nossa realidade algo que é muito espiritual. Essa que é a verdade. Isso é uma dimensão muito espiritual. Mas é como se o Espírito Santo ele estivesse traduzindo para Deus aquilo que a gente não consegue pedir, aquilo que a gente não sabe pedir, aquilo que a gente tem confusão. E eu acho que é mais ou menos o que a Camila falou de Tiago, Camila. Que a gente às vezes pensa que pedir mal é só pedir as coisas materiais. Mas não, vamos fazer um exercício aqui com quem está nos ouvindo. Uhum. A gente pecou. E a gente está, há pelo menos, se a gente fosse trabalhar a linearidade de tempo, há uns 5, 6 mil anos depois da queda. A gente já caiu, já pecou contra Deus, já se afastou do Éden há muitos e muitos milênios. A gente está muito distante de Deus. É verdade que Jesus restaurou todas as coisas e Ele está nos dando o Espírito Santo. Mas nós ainda somos pecadores. Nossa natureza ainda é carnal, ainda é ruim. A gente ainda peca contra Deus. Então, para a gente entender Deus, para a gente buscar a Deus, a gente precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito conhece quem Deus é na essência. O Espírito conhece quem Deus é no coração de Deus, no âmago de Deus. Se o Espírito não nos ajudar a orar, se o Espírito não nos ensinar a orar, se o Espírito não nos conduzir a como se convém pedir, nós vamos fazer isso errado. Nós não vamos saber fazer isso. Então o Espírito Santo ele vai nos conduzir na oração correta.
E sempre será uma oração de gemido, porque é o que eu estava falando na outra live. É uma oração de libertação da nossa natureza pecadora, da nossa condição ruim, para uma santidade de Deus, para uma busca de Deus. Para fechar isso, eu queria usar, por exemplo, o filósofo Søren Kierkegaard, um dinamarquês. Ele é muito conhecido, né? Quem estuda humanas tem que estudar ele. E eles eliminam muito a razão dele ser cristão. Pegam só a filosofia dele e esquecem que ele foi um filósofo cristão. E ele falava algo muito interessante. Ele dizia que é parecido com as ondas de rádio. Há ondas de rádio passando por nós aqui agora. A onda de rádio passando por você. E a gente pode agora colocar ondas de internet. A internet está passando por nós aqui. Essa informação está passando por nós. Mas nós não estamos sintonizados. Nós não estamos conectados. Somente quando eu ligo o celular e eu me conecto, ou ligo o rádio e me conecto, é que eu entro em sintonia. Jesus, o sacrifício de Jesus e a presença do Espírito Santo é o que nos conecta com esse Deus que está aqui. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está em todos os locais. Onipotente e onipresente. Só que nós só nos conectamos com Ele na pessoa do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Por meio do sacrifício de Jesus. É como se houvesse a conexão. É como se houvesse o que Paulo diz aos Romanos sobre o espírito da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconectados com Deus. Então, orar em nome de Jesus e orar através do Espírito Santo é estar em conexão com esse Deus que está aqui. É estar em conexão com esse Deus que está aí. Com esse Deus que cuida de nós, que está dizendo, eu quero me conectar contigo. Eu quero falar com você, eu quero me revelar a você. Mas isso somente mediado por Jesus e na presença do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão da oração do Espírito Santo. Ou estaremos só nessa condição que nós estamos agora, né? Que é uma condição mortal, pecadora, distante de Deus. Amém. Acho que é por aí. É como se o Espírito Santo fosse um instrumento, né? E Jesus fosse o meio. Trazendo um exemplo, como o irmão falou, pode até soar engraçado, mas é como se o Espírito Santo fosse o celular e Jesus fosse o Wi-Fi. Para chegar a Deus, né? É verdade. É uma boa analogia. É uma boa analogia para te explicar. É verdade. E Deus está ali. Os dois são necessários para a gente estar conectado aqui, por exemplo. Né? Se do outro lado dessa linha tivesse Deus, como a gente queria que tenha, na verdade, mas seguindo essa analogia, seria através disso que a gente conseguiria. Se não tivesse nenhum outro, a gente não conseguiria estar conectado. Né? Perfeito. E essa analogia é muito boa porque ela torna a visão muito acessível, né? Os papéis palpável. de... Eu achei muito boa. Como você mesmo falou, tem coisas que são muito espirituais, assim. E às vezes, para alguns, é uma visão muito clara. Né? Porque você conseguiu entender ali o propósito. Então você tem aquela base, então dali você vai disso para aquilo. Tipo, a gente está falando aqui do papel do Espírito Santo, enquanto você falava com relação à oração, eu já estou ligada em outras coisas. E aí você vai fazendo uns links e você, caramba, tremendo, nossa, e a minha mente está assim, mas talvez para outras pessoas elas fiquem assim, caramba, como é que eu faço isso? Aí quando você traz uma analogia que é algo tão simples, um Wi-Fi, um celular, aí a pessoa. Eu entendi. Acho que foi a Fernandinha uma vez, que a Fernanda está assistindo a gente aqui, que ela fez uma analogia dessas com relação a fones de ouvido e a música. Tipo, existe um canal para que você escute e tal. Cara, foi incrível. Eu falei, gente, muito boa. Eu não lembro agora o que foi, mas era algo simples assim, sabe? E eu acho legal essas coisas, porque o papel do Espírito Santo... Oi? Não, desculpa te interromper. Eu não vejo isso como pecado. Eu não vejo isso como errado, porque Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus vai falar do reino de Deus, de Jesus, do Pai, né? E ele fala, olha os peixes, olha as montanhas, olha os lírios do campo, olha os passarinhos do céu. As parábolas de Jesus... Gente, as parábolas de Jesus é algo que ele fala coisas do dia a dia, Renan. Os elementos simples que ele tinha lá. Isso aí, qual é a nossa realidade hoje? É o celular, é o Wi-Fi, a internet, a conexão. Perfeito, perfeito. Mas é isso. Não tem ninguém pra chamar, não. Sei lá.
Pastor, eu queria te pedir agora para você trazer aquela palavra abençoada para gente. E só deixando aqui, essa vai ser a nossa última live do mês de maio, né? A gente encerrou aí o mês. Então, nada mais justo do que uma super live em 2 partes. Vai ficar tudo salvo no IGTV. Graças a Deus, essa ferramenta surgiu, né, no meio da pandemia, porque a nossa primeira live a gente não conseguiu salvar. Ficou disponível só 24 horas. Na semana seguinte tinha. E, poxa, isso é tão legal, porque às vezes você quer assistir coisas que você falou ali sobre o Pai Nosso, as questões da mão. Gente, eu quero voltar e quero anotar. Eu vou voltar lá no vídeo e vou anotar tudo. Porque vai ter um dia que eu vou levar a palavra e eu vou falar um amigo meu, pastor Deison Barão. Já dizia. É isso aí, o conhecimento tem que se propagar. É isso aí, tá certo. Claro, não, que é importantíssimo. Perfeito. Podemos ler? Podemos ler aqui? Sim, por favor. Então, eu quero ler Romanos. Eu vou ler uma palavra que naturalmente eu já tratei ela aqui, mas eu queria desenvolver ela agora de uma maneira mais reflexiva para nós. Devocional, melhor dizendo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vou ler a partir do versículo 14. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque não recebemos um espírito de escravidão para nos conduzir a um temor, nos conduzir a um medo, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos feitos filhos de Deus. Pessoal, queria dividir algo com vocês muito especial. A gente essa semana, essas 2 últimas semanas, nós vimos algo muito triste, que nós cristãos somos muito contrários, que é o racismo. Nós vimos lá nos Estados Unidos um homem ser assassinado quando ele já estava totalmente vulnerável. Ele já estava dominado e mesmo assim ele foi assassinado brutalmente. Nós vemos aqui um exemplo de um menino que estava dentro de casa, um menino cristão da Assembleia de Deus, estava dentro de casa e foi brutalmente assassinado pelas costas, como a perícia chegou à conclusão. E nós sabemos que há indícios de racismo, de preconceito, que são heranças de uma escravidão, de um princípio de escravidão, de domínio, de medo, que é uma herança que nós recebemos dos antigos, essa questão da escravidão. Só que a palavra está dizendo que Deus não nos trata dessa forma, que Deus não olha para a gente como alguém que a gente falou lá no início da primeira live, alguém que é todo poderoso, que poderia fazer o que quisesse de nós, e poderia usar de nós da maneira como ele quisesse, só que ele nos olha com um olhar diferente. A Bíblia está dizendo que nós recebemos um espírito que não é o espírito da escravidão para nos conduzir para o temor. Deus não nos olha como escravos. Deus não nos olha como uma simples propriedade. Deus não nos olha como um objeto que ele usa e descarta. Porque o escravo, ele tinha temor do seu senhor. E a Bíblia diz, na primeira carta de João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo e Deus é amor, ele não nos trata com um temor para nos destruir. Ele não nos trata com um temor e uma opressão para nos escravizar, para nos tratar mal, para nos obrigar. Não, olha o que o texto está dizendo. Antes nós recebemos um espírito. E esse espírito nos faz adotivos, filhos adotivos, o qual hoje nós oramos, Abba, Pai. Paizinho querido. E todos nós sabemos, o Abba é o balbuciar de uma criança. É quando a criança está tentando falar papai e não consegue. As suas primeiras palavras. Do hebraico, o Abba é o balbuciar. É a criança tentando falar. E o Ima era mãe. Ele estava tentando... Abba e Ima. Papai e mamãe. Uma criança que olha para o pai e vê nele uma total provisão. Uma dependência total. A psicologia ela vai nos dizer
algo fundamental para a gente aprender. Existe um psicólogo, um psicanalista chamado Wignott. Ele tratou sobre a primeira infância. Ele tratou sobre a criança no colo da mãe. E ele diz algo interessantíssimo. Ele diz que quando a criança ela está no colo da mãe para ser amamentada na sua primeira infância, ela não quer somente o peito da sua mãe como alimento, mas ela quer os olhos da sua mãe sobre ela, porque os olhos é o contato e a conexão entre a criança e a mãe. Mostra que os dois estão ali. E não somente a figura da mãe vai aparecer, mas como a figura do pai também. Quando a criança está no colo da mãe e ele olha a figura do outro, que é o pai, ele vê a figura de um todo-poderoso. Ele vê a figura de uma proteção. Ele vê a figura de uma proteção. Isso está na nossa psique. Isso está em todos nós. Olha que interessante. E quando Deus vai tratar conosco, Deus nos trata como um pai que ele cuida de nós. Amém. Deus nos trata como um pai que nos protege. Em Deuteronômio 33, quando Moisés ele vai dar a bênção às tribos, e ele vai dar a bênção de Benjamim, ele diz algo interessantíssimo. Moisés ele diz assim, você é um filho amado. Ele está falando para Benjamim, a tribo de Benjamim. Você é um filho amado, ao qual Deus pega nos ombros e você descansa nos braços e nos ombros do Senhor. Como um pai que pega essa criança, bota nos braços e descansa ela aqui no ombro. A criança se sente confortável. A criança se sente segura. A criança se sente acolhida. A criança sente o calor do pai. A gente pode lembrar quando nós éramos crianças, dormíamos no sofá e acordávamos no dia seguinte no quarto. Quem é que nos conduziu? Foi o pai de amor. Foi o pai de proteção. O pai que nos acolhe, que nos traz em seu ombro e seus braços e nos coloca numa posição de segurança total. A psicologia nos ajuda a entender o mistério da espiritualidade cristã. E qual é esse mistério? Hoje nós não olhamos para o Pai como um Senhor que vai nos castigar, mas olhamos para o Pai como alguém, um amigo que vai nos conduzir a um caminho bom. Nos dá proteção, nos dá colo, nos dá calor e nos dá provisão. Esse é o nosso Pai. Essa é a nossa oração. Esse é o convite da oração que Deus tem para nós. Quando nós formos orar, irmãos, todos que estão nos ouvindo, todos que irão nos ouvir, Deus nos convida a olhar para Ele com um olhar de paizinho, um olhar amoroso, alguém que se importa com você, alguém que se importa com os seus medos, com as suas angústias, com as suas necessidades, alguém que conhece você e colocou o Espírito dele dentro de você para te lembrar todos os dias, como Jesus falou. O Espírito que eu vou vos enviar vai lembrar vocês as palavras que vos tenho falado. E o que esse Espírito nos lembra todos os dias? Que o Pai cuida de nós. Que o Pai está cuidando de nós nessa quarentena. Que o Pai está cuidando de nós no meio de uma pandemia. Que o Pai está cuidando de nós no meio de uma sociedade que vive uma guerra civil, uma loucura. O Pai não nos abandonou. O Pai está conosco. Podemos orar todos os dias. Abba, eu confio em você. Eu confio no seu cuidado. Eu confio na sua proteção, eu confio na sua provisão. Como ele vai terminar dizendo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Jesus vai dizer, se fizeres as minhas vontades, a minha vontade e a minha palavra, João capítulo 6, Jesus fala isso. Se vocês fizerem a minha vontade e a minha palavra estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Se a gente viver o Espírito de Deus, viver a vontade de Deus, podemos orar. Abba, porque Ele cuida de nós. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Palavra abençoada. Poxa. Amém. Muito edificante mesmo. Foi para aplaudir de pé aqui, ó. Eu acho legal que depois que eu virei mãe, essas questões com filho, a gente, até conversando isso com uma amiga que é pastora, muito mais palpável, né? Fica palpável. Eu acho que eu vivi uma, não vou dizer uma nova conversão, mas uma experiência mais profunda com Deus quando eu engravidei.
que eu pensava, gente, vinham passagens que desde o ventre eu conheço, e eu pensava, gente, que profundo isso. Aí quando você pega o seu Nem filho... você conhecia. Nem eu conhecia, eu não sabia quem ele era, mas Deus já sabia quem ele era. E isso é tremendo. Eu lembro que até hoje eu canto pro meu filho dormir. Agora ele quer ouvir Brilha, Brilha, Estrelinha. Mas no início eu cantava vários louvores. Eu lembro que um dia que Deus ministrou muito no meu coração, gente. Foi um dia que eu tava cantando aquela música Em Teus Braços, da Laura Soguiles. Uhum. E ele ali dormindo, eu falei, gente, isso é descansar no Senhor. É total dependência. Ele tá ali no meu colo, mas ele tá dormindo, ele tá descansado. Ele não sabe se eu vou deixar ele cair. Ele não sabe, mas ele não tá nem um pouco preocupado com isso, porque ele tá no colo de alguém que ele confia. E é exatamente essa segurança que a gente tem em Deus. E ali eu falei, gente, é isso. Eu tô cantando pro meu filho, mas Deus tá falando no meu coração. É esse o cuidado que eu tenho com você. E isso é tremendo você se ver nessa posição, como a gente estava falando da oração, e de entender a soberania de Deus e o cuidado de Deus. Nossa, bênção demais essa palavra, pastor. Poxa, eu fui alimentado com isso, Camila. Obrigado mesmo, porque eu ainda não tive essa experiência. Pretendo um dia ser pai também. Mas é muito bom a gente ver. Ih, eu acho que travou. Travou um pouquinho. Aí deu uma travada. E também, enquanto o pastor está voltando, ele tava falando sobre o contato, né, no olho. Sim. E eu lembro que quando... Voltou. Tinha travado, pastor. Não, pode continuar. Como o pastor estava falando na mensagem, né, que esse contato também de olhar é importante. Eu lembro quando a Camila estava amamentando, às vezes assim, a nossa vida corrida, né, não para, então tá resolvendo um monte de coisa, ela ficava às vezes amamentando aqui, vendo na televisão, ou mexendo na tela, eu falei, Camila, não, deixa esse momento só para você e ele, olha para ele, né? É verdade. Eu falava e são coisas que a gente só entende mesmo quando é pai. A gente sempre ouvia nossa mãe dizendo isso, olha só, confia em mim, não faz isso, não vai para lá, não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, mãe, mas por que isso, cara? Por favor, qual é, mãe? Aí ela fala assim, não, você só vai entender quando você for pai. Só vai entender. E é verdade. É verdade. Esse cuidado assim, de pai, esse amor paterno, materno, como também o pastor disse no início, né, que Deus nos traz esses dois tipos de amor, né, de cuidado com a gente, tanto paterno como materno. A gente se vê mais presente, né, quando a gente é pai, né? E perfeito. Como você estava dizendo, você estava começando a dizer e travou que você foi edificado. Queria que vocês me conduziram a uma dimensão mais palpável. Porque a gente que não é pai ainda, a gente acaba ficando na teoria. A gente ouve a palavra, escuta, crê, mas não é uma realidade nossa. A gente não sabe o que é. E quando a gente escuta, ainda mais vocês que são jovens, a gente tem a mesma idade, a gente é da mesma geração, isso é legal, é bom ouvir. Isso reforça a nossa fé, né? Digamos assim. É por aí. Com certeza. E a gente estava, me veio memória aqui também, a gente estava conversando semana passada, e ainda continuando com essa analogia, que a galera pode ter pego na segunda parte, né? Que a gente fez uma analogia aqui no início, que é como se... o que é uma oração, né? Como se o Espírito Santo fosse o instrumento e Jesus fosse o meio, né? E a gente estava falando semana passada na live que era como ser um crente no mundo descrente, né? E a gente estava conversando com várias ferramentas, a oração com certeza é uma delas, a leitura da palavra e a Bíblia, né? A gente crê que é um livro que foi inspirado, né? Que o autor é Deus, o Espírito Santo é Jesus, e que a gente tem a oportunidade de estar 24 horas e sempre lendo ele com o autor presente ali, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu estava falando disso semana passada e quando estava usando o exemplo, né, do rádio, da sintonia e tudo mais, por isso também que as ondas estão passando aqui, a gente só pega quando está sintonizado. Mas a onda que passa, também a palavra vai dizer que é como um rio, né? As águas que passam nunca vai ser mais a mesma água. Por isso que quando a gente lê a palavra, mesmo que a gente leia várias vezes a mesma palavra, o mesmo versículo, cada vez vai ser diferente, porque
o alimento, assim, o beber daquele rio é outro, é diferente. E é como se eu tivesse a oportunidade aqui, utilizando essa analogia, como se o Espírito Santo fosse aqui o celular e Jesus fosse a internet. Do outro lado aí, imagina que você tenha sido o autor aqui desse livro. Aí você falou sobre a oração, né? Deu esse exemplo. Aí eu tô lendo aqui de novo, pô, ele acabou de dizer isso, mas me responde uma dúvida aqui. O que você quis dizer aqui quando você escreveu sobre essa oração? Aí você vai começar a falar, você não vai falar a mesma coisa que você está escrito, não vai falar a mesma coisa que você já disse antes. Vai acrescentar. É o novo. É verdade. Não, enquanto você estava falando, é o que a Camila falou ainda há pouco, enquanto você estava falando, eu estou criando conexão, eu estava procurando um texto da Bíblia aqui. Eu estou aqui, ó. Você está falando do livro, eu estou ligado em você e lendo um texto aqui. Infelizmente não achei. Mas era dentro disso que você estava falando, da conexão e da questão da mãe. Existe um salmo, poxa, eu não achei ele aqui. Eu não sei se é o 126, eu agora não... Não é o 126, não. Deixa eu só ver se é o 128. Você me dá um minuto? Não, a gente faz assim, ao vivo mesmo. Que até ao vivo? É isso aí, gente, é ao vivo. É que eu tenho ele anotado aqui. Isso aqui é ao vivo. Ele acorda no meio da live, sai falando. Sai levantando, buscando o negócio ali. Levantando os pisos aqui. Assim. Achei. Tem a ver com o nosso assunto aqui. Diz que a gente está falando sobre pai, mãe e o cuidado. Olha só, Salmos 131, versículo 2. Verso 2, né? Porque é Salmo. Olha que interessante, gente. O salmista vai dizer: na verdade, acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma como uma criança. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 131. Cara, direitinho. Todas as analogias. Cabe perfeito. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava vasculhando aqui porque é esse o texto. A conotação de uma mãe. Sim. Posso ler de novo, só para ficar no coração de quem eu senti de ler de novo. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma, como essa criança. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Então é isso que a gente conversou. Desculpa, Renan, enquanto você estava falando, eu aproveitei para investigar. Nada aqui. que isso, é assim mesmo. É multitarefa. Supletivo. Que é ao vivo. A gente é de uma outra geração, a gente fala multitarefas. Eu estou falando com você aqui, mexendo no computador, fazendo alguma outra coisa. Isso. Mas eu gostaria, Renan, que você terminasse. Eu acho que é muito importante isso que você está dizendo. Enquanto a gente pode ler a Bíblia, o autor está ali do lado. Ele está ali nos explicando e sempre reinterpretando para nós. Né? Exatamente. Isso responde a nossa pergunta, né, da live da semana passada, né? Como ser um crente no mundo descrente? Através dessas ferramentas. É sabendo que existe um Abba que cuida de nós. É sabendo que não é preocupado com o dia de amanhã, como a palavra diz, não tem que andar ansioso pelo dia de amanhã. É saber que o alimento ali é diário. É saber que Jesus nos capacita. Ele não escolhe quem está capacitado. Ele capacita quem ele escolhe. Então a gente tem que saber e confiar. Por que Jesus dava lá, Deus dava o alimento todo dia lá no Egito? Para ter essa dependência. Como foi falado aqui na oração de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a porção daquele dia é para hoje. A onda que está passando aqui na sintonia do rádio é para aquele dia. Então se você não estiver sintonizado, você vai perder aquela ali. A de amanhã não vai ser igual àquela. Pode ser um pouquinho mais parecida, mas não vai ser igual. Então é um pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Porque hoje é o que é de hoje. Amanhã é o que é de amanhã. E assim como a gente falou sobre a oração. A oração, às vezes, a gente pede, né? Às vezes a pessoa pode pegar o texto e interpretar errado. Pedir porque pediu mal. Né? Mas a gente pede as coisas e a oração... tem a ver, Deus vai fazer aquilo conforme a gente orou, né? Como a gente falou aqui da vaga, como você
deu o exemplo de Curitiba. Você podia ter pedido para ir para o exterior, podia ter pedido para ir para Israel, mas você pediu para Curitiba, e Deus vai alinhar aquilo ali. Mas o segredo disso tudo mesmo é a gente estar alinhado com a vontade de Deus. E aí isso aí é a chave. E é uma tecla que eu bato muito com as pessoas. Assim, eu falo, gente, vocês estão cansados de se frustrar? Cara, entrega os teus planos para Deus e fala assim, Senhor, me dá os teus planos. Porque a palavra de Deus diz que os planos dele não podem ser frustrados. Então eu quero que ele tem para mim. Que aí a gente para, entendeu? A gente encerra essa vida de ficar dando murro em ponta de faca. E é muito a oração que vai mudando a gente, né? Eu acho que a oração, o pessoal diz, né? A oração é a arma do crente. Eu acho que a oração é a base da vida do crente ali para ele estar, né? Através da oração que a gente tem iluminação da palavra, revelação da palavra. É tudo ali na oração, é naquele momento, é naquela atmosfera, como você mesmo colocou, que eu adorei isso. É o Kairos vindo para o Cronos, não foi que você falou? É a eternidade. A eternidade mudança, rompendo, né? No tempo. Essa mudança. Poxa, gente, eu fico muito feliz da gente ter conversado sobre oração. Eu fico muito feliz que vocês estejam abrindo essa porta como igreja para que a oração volte a ter papel principal. Hoje em dia a gente tem ensinado sobre muita coisa, isso tudo é muito importante, só que a gente precisa voltar aos rudimentos da fé, como a Bíblia fala. E quais são os rudimentos da fé? A oração é um deles. A oração, o jejum, a meditação na palavra, o entendimento. Isso é tão importante, gente, tão importante, que Jesus, sendo Deus, orava. Se retirava para os montes, se retirava para os desertos. A Bíblia diz, em João, capítulo 17, a partir do 16, desculpa, a partir do 13, a memória vai voltando. A partir de João, capítulo 13, Jesus está na última ceia. O Evangelho de João, do 13 até o 19, mais ou menos, quando Jesus vai ser preso, ele está na última ceia. E ele está conversando com seus discípulos. Ele está dando os seus últimos ensinamentos. No 13 ele lava os pés, no 14 ele fala dos céus, no 15 ele fala da videira, 16, aí ele vai falando. No 17 ele faz uma oração. Jesus ele ora para que nós, os cristãos do mundo todo, sejamos um só e que o Pai seja um conosco, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Jesus orou sobre isso. Jesus orou sobre a unidade da igreja. Jesus orou para que a igreja testemunhasse a sua presença no mundo. Olha só, algo tão sério, tão profundo para Jesus, que Jesus se colocou a orar na frente dos discípulos. Se colocou a pedir ao Pai. Então nós não devemos negligenciar o poder da oração. Nós não devemos abrir mão desse instrumento tão poderoso que nós temos. Jesus falou que há castas de demônios que só saem com o jejum e com a oração. O que são os demônios? Demônios são impedidores, são espíritos de trevas. Satanás significa adversário. E demônios, por isso que a Bíblia sempre chama eles de espíritos das trevas. Por quê? Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Tiago vai dizer que Deus, o nosso Pai, é o Pai das luzes. E os espíritos do mal, o espírito de Satanás, são os espíritos das trevas. Eles buscam obscurecer a obra de Deus. Eles buscam confundir o agir de Deus. Eles buscam cegar, como Paulo vai escrever, cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz da glória de Deus. Os demônios eles estão agindo no mundo para confundir, para escurecer, para não revelar as coisas. Se eu apagar a luz aqui agora do meu quarto, vocês não me enxergam. Mas quando eu acendo a luz do meu quarto, vocês enxergam as cores. Vocês enxergam a estante, enxergam o globo, a parede, o teto, me enxerga, sabe que eu estou numa dimensão diferente. Porque a luz, ela traz entendimento. A luz, ela traz discernimento. A luz, ela traz revelação. E as trevas traz confusão. As trevas traz medo. Jesus falou, não é bom que o homem ande à noite, porque andando de dia ele vê a pedra, mas à noite ele não vê a pedra onde anda e tropeça. Isso são os demônios. São espíritos impedidores, espíritos que trazem confusão. Em Marcos capítulo 3,
Jesus está na sinagoga ensinando quem é o Pai. E a Bíblia diz que então um homem, possuído de um espírito das trevas, manda Jesus calar a boca, porque ele estava ensinando sobre o Pai. Jesus então expulsa aquele espírito e a Bíblia diz que aquele homem, se debatendo, o espírito sai. Por quê? Porque toda vez que Jesus nos revela o Pai, os demônios ficam possessos, eles não aceitam a revelação da luz. Mas a Bíblia diz, em João capítulo 1, que Jesus, o Verbo, é a luz do mundo e as trevas não compreenderam. As trevas não compreendem a luz. E quando nós oramos, nós encontramos a luz. Nós somos iluminados. Nós contemplamos o Pai das luzes, a luz do mundo. Desculpa, eu vou falar demais, gente. Nada! É muito importante falar mesmo, né? Porque, como você falou, voltando, né? Como se fosse o beabá, né? A essência. E a gente sabe, né? Que os físicos podem dizer, não existe trevas. Na verdade, a trevas é a ausência de luz, né? Assim como o calor, né? É o frio. Então, se Jesus é a luz, as trevas são a ausência de Jesus. São os demônios, é o adversário, como você falou, né? E olha que profundo, porque a Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que pode a gente ser a luz do mundo se a luz é Deus? E se quando as pessoas estão afastadas de Deus, se está escuro aí no teu quarto, a gente não vai te ver. Então, é o que faz a diferença mesmo. Perfeito. Né? Perfeito. E aí entra na oração, né? Porque se nós oramos, há caixas de demônios que só saem com jejum e oração. A busca por essa iluminação. A busca pela luz do alto. A busca pela luz de Deus, pela iluminação. E nós nos tornamos isso. A lâmpada que ilumina o mundo, né? É por aí. Amém. Pastor, obrigada por estar aqui com a gente. Que bênção. Que bênção de verdade. Nossa. 1h40. Foi. Tinha papo aí, ó. Oi, o pessoal não tá aqui entrando, né? O pessoal a audiência continuou. A galera que tava na outra live continuou aqui. Bênção. Tenho certeza que outras pessoas ainda vão assistir. A primeira e a segunda parte vão ser super edificados, porque esse nosso bate-papo foi bênção demais. Foi muito abençoado. E agora, para encerrar, eu vou reassistir, com certeza. Para encerrar, eu queria pedir que o senhor orasse pela gente, orasse pela Kairos, por todo mundo que está assistindo. Por favor. Tá bom. Até 22 Antes de orar, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a vocês por esse convite. Obrigado, Renan. Obrigado, Camila. Obrigado, pastor Marco. Obrigado, pastor Ednei. Todos os meus amigos. Érica, Nicole, Leliane, Pedro, o Rodrigo, a Aline, meu Deus, eu não posso esquecer o nome de ninguém, tem tanta gente especial nessa igreja. Eu queria dizer que eu guardo vocês no meu coração, que eu sou muito grato a Deus pelo tempo que eu passei nessa igreja, e só Deus e eu sabemos o quanto foi curador o tempo que eu passei aí. Eu precisava da Kairos. Deus sabe o quanto eu precisei da Kairos. No momento em que eu estava com muitas dúvidas na minha cabeça, dúvidas até a respeito da minha fé, sabia? Eu estava com muitas incertezas no meu coração sobre caminhar, muitas coisas tinham acontecido, e eu encontrei na Kairos uma família que me abraçou e não me questionou, não me apontou, não ficou procurando esmiuçar nada. A Kairos me abraçou e falou: Deilson, trabalha da forma como você quiser, onde você quiser. E eu trabalhei, me dediquei, e o tempo que eu precisei também ficar no banco, eu fiquei, ninguém me perturbou, ninguém falou nada. Eu fui muito acolhido nessa igreja. E eu sou muito grato a Deus por cada irmão. A Avelina agora está comentando, todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu? Vamos orar juntos. Então. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por quem Tu és. Somos gratos a Ti pela Tua graça, pelo Teu favor, porque é o Senhor quem nos ilumina e nos conduz a um caminho de vida, um caminho de libertação, um caminho de paz. Eu quero Te louvar, Senhor, porque nessa noite nós temos essa ferramenta da internet para conversarmos. E a Kairos está conectada, Senhor, para falar da Tua palavra, para refletir sobre o Teu reino. Obrigado, Senhor. Senhor, abençoa o pastor Marco Ribeiro, na condução dessa igreja, continua sustentando, derramando unção e autoridade sobre o teu servo. Abençoa o pastor Ednei, Senhor, cada pastor auxiliar.
Abençoa os líderes dessa igreja, Deus, os cabeças, a diretoria, aqueles que estão conduzindo o teu povo, fazendo as escolhas. Cada departamento, Senhor. Deus, abençoa os jovens dessa igreja, esse departamento Soma, que eles possam, Deus, ser a luz do mundo, a luz do teu reino no bairro da Tijuca e no Rio de Janeiro. Usa cada um deles, mostra a eles a sua vontade, mostra a eles o seu querer. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Se há alguém entristecido, se há alguém com medo, renova as forças nessa hora, renova as energias, dá novo ânimo, Senhor. Entra com provisão e com sustento naqueles que estão com falta de alguma coisa e cura os enfermos, Senhor. Senhor, protege o seu povo dessa doença e desse vírus e ajuda-nos a passar por esse momento, essa quarentena, fortificados na tua palavra. Reanima a nossa fé nessa noite. Nos conduz a uma vida de oração, a uma vida de intimidade, a uma vida de cumplicidade contigo. Que possamos ser uma geração, Senhor, de homens e mulheres de oração. Queremos a tua luz, queremos o teu amor, queremos ter intimidade contigo. E nós te louvamos, gratos a ti, por esse momento. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado, pastor Davidson, por esse tempo. Obrigado, aí, 1h40 de live, foi o maior, né? Bateu o nosso recorde aqui do Soma. Muito obrigado também pela sua disponibilidade, né? Pelo seu carinho, prontamente atender o nosso pedido. E eu gostaria de estar fazendo um comentário agora. Se o senhor quer deixar aqui alguma recomendação para os irmãos, de repente te seguir nas redes sociais. Pô, legal, obrigado. Então, pessoal, eu criei uma página para compartilhar as palavras que eu prego, né, e algumas reflexões. Se chama Olhai. Por quê? Porque quando Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 26 e 28, ele está falando do reino e do cuidado do Pai, ele fala, olhai as ervas do campo, olhai os passarinhos. E aí, nessa simplicidade é que eu quero transmitir o evangelho na internet, a simplicidade do reino. Então o nome, pessoal, é Olhai. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook. E aí eu estou compartilhando as palavras, as pregações, os estudos. Eu terminei um estudo agora sobre oração e vou iniciar um que eu já gravei sobre heróis da fé. Heróis da fé. Vou deixar o spoiler, então, aqui. Posso? Deixa pra galera ficar curiosa e ir lá. Todo herói da fé não é um herói da lei. Por quê? Porque todo herói da fé é um ser humano que tem algo que se envergonhar. Noé tem algo a se envergonhar, Abraão tem algo a se envergonhar, Sara, Gideão, Davi, Jacó. Mas eles entraram na galeria dos heróis da fé não por causa que eles foram muito bons nas suas obras de lei, mas porque eles foram dependentes da graça de Deus. Eles creram. Eles são heróis da fé e não da lei, porque são seres humanos como eu e você. O resto... Tá bom, pessoal? Vamos seguir lá. Quem não está seguindo ainda, o pastor Davidson, pode estar seguindo aí, já está o link dele aqui, né? A gente também espalhou os banners. E agora também esse novo projeto aí, que é Olhai, que é realmente como a gente falou na live, né? Durante a live, que Jesus usa essas metáforas, né? Jesus usa essas parábolas, e que é para voltar a gente à simplicidade, né? Jesus, que era o mestre da lei, né? Como se fosse falar assim, né? Ele tinha todo o conhecimento, podia falar tudo complexo, e aí o pessoal fica assim, ué, o que esse cara tá falando? Não, mas ele é simples, ele pega os exemplos do dia a dia e coloca. Então, muito legal esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado. Isso aí. Eu vou deixar todos esses arrobas na descrição dos dois vídeos, tanto o seu quanto do seu projeto. E, pessoal, vamos lá, curte, compartilha, abençoa a vida do nosso pastor, que deixou aqui o tempo dele, investiu o tempo dele aqui com a gente. Todo mundo estava comentando que foi muito edificado. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente aguarda a sua visita lá na Kairos. Com certeza. Com certeza, em breve. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Beijão. Vamos encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, boa noite. Paz.